A diversidade étnica, a rica herança cultural e as dimensões continentais de nosso país sempre viabilizaram a existência de cenários de imensa e magnífica beleza. Contudo, o seio brasileiro amamentou de igual forma estranhas histórias em misteriosas paragens. É bem verdade, toda a ilha de Creta tem seus labirintos e minotauros. O sobrenatural brasileiro, que nada mais é do que parte da identidade, da riqueza e do nosso patrimônio, está presente nos locais mais exóticos, rincões de histórias fantásticas e lendas pavorosas, cuja reputação não decorre das respectivas tragédias e crueldades, mas dos fenômenos inexplicáveis e assustadores que, até hoje ainda, sucedem quando o sol se põe. Levando em consideração que nenhum turista pode contemplar sem se assombrar a estranheza que traz e acontece em cada um desses locais. Venha comigo pelos caminhos mais escuros da história brasileira e conhecer um pouquinho dos lugares mais assombrados do Brasil. Eu sou o Gili e é sempre um prazer poder contar essas histórias e relatos para você aqui em nosso canal Vale das Curiosidades. O Barco Fantasma, Pantanal, Mato Grosso. Os moradores das comunidades ribeirinhas contam que, no final do século XIX, um barco afundou no Pantanal Mato Grossense e todos seus tripulantes e passageiros morreram afogados. Desde o ocorrido, o valente que montar vigília em noite de lua cheia na Baía de Chacororé poderá observar na maré vazante o barco ressurgindo do fundo das águas lamacentas, fantasmagoricamente rangendo em sons pavorosos e risos da tripulação, até desaparecer subitamente, sem deixar vestígios. Hospital Colônia Barbacena, em Minas Gerais. Palco do descaso das autoridades, o lugar foi criado pelo governo estadual em 1903 para oferecer assistência aos estrangeiros. Milhares de vítimas imigrantes e pacientes psiquiátricos sucumbiram de fome, frio, diarreia, pneumonia, maus tratos, abandono e tortura. Em média, 16 pessoas morriam por dia e seus corpos eram vendidos ou decompostos em ácido para viabilizar o comércio das ossadas com faculdades de medicina. Nos anos de 1980, após a reforma antimanicomial, o local passou a abrigar apenas 160 pacientes. Mas os relatos de pacientes e funcionários da instituição dizem ouvir choros, gritos e pancadas nas paredes de celas vazias, em uma ala desativada há muitos anos. Penitenciária de Cariri, Juazeiro do Norte, Ceará. Dizem que as penas devem ser justas e adequadas ao crime, mas é quando a punição se alonga para além da vida. Os detentos de Cariri relatam que durante a noite é comum se ouvir lamentos e choros, gritos e vozes enraivecidos nos corredores entre os blocos, muitas vezes até mesmo dentro das celas. Alguns detentos, atualmente, em meio a toda essa angústia e pavor sobrenatural, vivenciados comumente por todos os presos, desce cabo da própria vida por não suportar o medo. Local não é recomendado nem aos mais experientes estudiosos do paranormal. O Fantasma de Lampião, Mossoró, Rio Grande do Norte. Em 1927, a cidade de Mossoró vivia um período de expansionismo comercial e industrial, mas a riqueza que circulava na cidade despertou a cobiça do mais famoso cangaceiro do Brasil. Após dias rondando a cidade, até um combate acirrado e com custosas perdas, o cangaceiro e seu bando foram afugentados. Para alguns moradores da região, o lendário cangaceiro jamais aceitou essa derrota, e de tempos em tempos, o bando fantasmagórico é avistado cavalgando em redor dos limites do município, fazendo um cerco, sempre encoberto pelas nuvens de poeira que surgem do nada, sem que brisa alguma sopre. Fantasma de Bento Gonçalves, Triunfo, Rio Grande do Sul. A casa onde nasceu Bento Gonçalves em 1788 sempre foi cercada de mistérios e estranhos avistamentos.
após ser tombada como patrimônio histórico, tornou-se um museu, onde os visitantes do local podem examinar todo tipo de artefato da Guerra dos Farrapos, incluindo garruchas, espadas e uniformes manchados de sangue. Muitas pessoas da cidade relatam que à noite os fantasmas dos combatentes mortos, incluindo o próprio Bento, andam pelos corredores do museu. Castelinho do Flamengo, Rio de Janeiro, idealizada em 1916. É mais uma construção carioca que tem muita história para contar. O atraente prédio se tornou a moradia de Avelino Fernandes, sua esposa Dona Roselina Fernandes e a sua filha Maria de Lourdes Fernandes. Tudo indica que o casal Fernandes morreu em 1932, atropelados em frente à residência. Maria de Lourdes passou a ser criada por um tutor, que a roubou e a maltratou, deixando-a presa na torre principal da construção. Além dessa história de um crime cruel com a pequena Maria e do assombro que o castelinho causa em contraste com os outros prédios da região, o pesquisador atento com os relatos da vizinhança poderá constatar que, após a morte de Maria, seu fantasma voltou para assombrar o lugar em busca de vingança. Seu atormentado espírito muitas vezes é avistado junto às janelas embaçadas e empoeiradas. Qualquer que seja seu interesse pelo local, convém, entretanto, não permanecer muito tempo por lá. Assombração da Praia dos Padres, Guarapari, Espírito Santo. Vultos estranhos e vozes advindas do além-túmulo e um estranho episódio de exorcismo são a razão de o local ter a fama de uma pequena praia assombrada. Mesmo os turistas desavisados relatam rumores de múltiplas vozes ouvidas na praia deserta. Avistamento de sombras e fantasmas dos nativos são comuns. Não é permitido acampar na praia, e a permanência durante a noite também tem sido reprimida pelas autoridades locais. Ao pesquisador, recomendo cautela no trato com os moradores locais, que são muito reticentes e demonstram certo pavor de falar sobre o assunto. A assombração do Cemitério dos Caboclos, em Maringá, Paraná. O cemitério em questão foi abandonado há muitos anos pelo município local, de forma que, observadas as devidas precauções, convém não se dirigir ao local sozinho. Os restos mortais de mestiços e índios foram sepultados no local até 1950 e, comumente, oferendas e outros rituais de religiões afro-brasileiras são encontradas sobre as lápides em péssimo estado, o que denota frequência noturna. Portanto, cautela. Em princípio, é mais frutífero entrevistar os moradores da vizinhança. Os relatos falam de aparições, batuques e outros sons inexplicáveis, bem como uma estranha chuva de pedras mineral que vem atingindo os telhados dessa comunidade há anos. E o edifício Joelma, São Paulo, cenário de uma das maiores tragédias paulistanas. Em 1º de fevereiro de 1974, um incêndio ceifou a vida de 191 pessoas, deixando outras 300 gravemente queimadas. A história macabra do local, com todas as suas assombrações e mitos, no entanto, remetem a antes do incêndio. Anos antes, um professor chamado Paulo Camargo assassinou sua mãe e suas irmãs, sucumbindo logo depois em um dos apartamentos do edifício. Um investigador sobrenatural atento certamente perceberá que as assombrações relatadas vão além do incêndio e do múltiplo assassinato. A palavra para o local, dessa forma, deixa de ser assombrado e toma contornos de amaldiçoado. Até o final do século XIX, o local onde construíram o edifício Joelma abrigava um pelourinho que, segundo consta nos documentos da província de São Paulo, foi regado com muito sangue de criminosos. Porém, toda a cidade e até mesmo em nossas famílias, temos histórias assombradas e até hoje inexplicáveis. Você acredita ser possível esses locais serem mesmo mal assombrados? Pelas histórias eu acredito. E você? Nos conte aqui nos comentários. E se gostou e não quiser comentar, deixe seu gostei que nos incentiva muito por aqui e ainda ajuda o nosso trabalho, ok? Eu fico por aqui, deixo aquele abraço para você e até a próxima!